Breve Catecismo de Westminster, pergunta 19. Qual a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, à própria morte e às penas do inferno para sempre. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. Gênesis 3:8. E éramos por natureza filhos da ira. Efésios 2:3. Maldito todo o que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Porque, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se de seus próprios pecados. Lamentações 3:39. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. A raça humana está perdida. Toda a criação dá testemunho da queda. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos 8:22. Homens incrédulos odeiam admitir isso. Eis porque tentam encontrar alguma explicação das coisas, tais como a teoria da evolução, que deixe de fora qualquer referência à ira e maldição de Deus. Tentam se convencer de que o mundo, tal como é agora, pode de algum modo ser um lugar feliz e que o homem, por sua própria força, pode um dia banir a morte e a doença, a guerra e os conflitos. Mas isso só mostra quão entenebrecida e vã se tornaram a imaginação e o coração do homem pecador, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Romanos 1:18. E uma vez que o próprio Deus revelou isso, os homens têm de literalmente enganar a si mesmos para evitar a verdade, visto que essa lhes é patente. A miséria do homem caído. Como esse estudo destaca, a miséria do homem consiste primeiramente no fato de que ele perdeu a comunhão com Deus e está debaixo de sua ira e maldição. Quando criou o homem, Deus o fez vocacionado à vida eterna e sedento por ela. Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Mas com a queda do homem, essa capacidade se perdeu e essa necessidade não mais foi satisfeita, pois somente Deus pode preencher o coração do homem. O resultado é que o coração do homem é agora vazio e inquieto. Um livro inteiro da Bíblia é dedicado a esse assunto da vaidade, aquilo que é vão ou vazio na existência humana longe de Deus ou debaixo do sol, como é sua paráfrase em Eclesiastes. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Ou, como diríamos hoje, vazio, vazio, tudo é vazio. Ou, nulidade, nulidade, tudo é nulidade. Assim, na vida daqueles que não possuem o conhecimento de Cristo para a salvação, existe um nada debaixo do sol capaz de ocupar o grande vácuo que há no coração deles. O entretenimento não pode preencher tal vazio. Tampouco fama, riquezas, etc. A Bíblia diz que qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Eclesiastes 7:6. A diversão e o riso duram no máximo um breve instante, nada deixando exceto cinzas. Sem dúvida, essa é a razão porque pessoas ricas, gente famosa, pessoas que chamam a atenção, tais como personalidades do cinema, geralmente precisam de tratamento psiquiátrico, ou se tornam alcoólatras, ou mesmo cometem suicídio. Quanto mais as pessoas buscam preencher com coisas vazias deste mundo aquele espaço no coração que necessita do Deus eterno, mais evidente fica que essa necessidade não é satisfeita. Assim, claramente podemos ver que o homem, de fato, perdeu a comunhão com Deus. Em segundo lugar, observamos que, junto com esse vazio e falta de esperança, há também misérias nesta vida das quais ninguém pode escapar inteiramente. Como os amigos de Jó disseram com razão, o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Jó 5:7. É só uma questão de tempo, e este, na melhor das hipóteses, é curto,
antes que a doença, fome, guerra ou desastre alcancem cada um de nós. Assim, na Bíblia, a vida do homem é descrita como comparável a uma sombra, um sonho ou uma vigília da noite. É como a flor ou como a relva, que dificilmente chegam ao crescimento pleno e já começam a fenecer. É óbvio que nem todos passam pelas mesmas experiências. Uma doença mortal ferirá um, outro cairá em batalha. Podemos, inclusive, ver um homem piedoso como Jó sofrendo, enquanto o outro, perverso, não é afligido. Não podemos explicar essas diferenças, a não ser dizendo que elas são parte do sábio e soberano plano de Deus. Suas bênçãos momentâneas para os perversos somente tornam a condenação destes mais terrível, e seus castigos momentâneos e provações para os justos somente contribuem para o bem ao final. Mas o ponto importante é que o sofrimento é a porção universal e inescapável de todos os homens. Há dores no corpo e tristezas da alma aos quais nenhum homem pode estar completamente alheio nesta vida. Em terceiro lugar, há o domínio universal da morte. Também nisso todos os homens têm sua porção, pois aos homens está ordenado morrerem uma só vez, Hebreus 9:27. É verdade, obviamente, que a glória da fé cristã consiste na promessa de vitória sobre a morte. Mas no presente, a morte é uma inimiga a ser ainda destruída, 1 Coríntios 15:26. Por causa disso, o Senhor mesmo, quando chegou à tumba de Lázaro, chorou e agitou-se no espírito e comoveu-se. João 11:33-35. Não está de acordo com a Escritura fazer pouco caso da morte ou tratá-la, como os modernistas frequentemente o fazem, como uma coisa natural, tal como o nascimento. Não, a morte também é causada pelo pecado, e é uma parte da miséria do homem. E, finalmente, quarto, notamos que há uma punição eterna para os perdidos. Como este é um assunto sobre o qual iremos aprender mais adiante, aqui apresentaremos somente uma breve discussão. Contudo, permita-me enfatizar que essa solene verdade foi ensinada de modo claro e particularmente abrangente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele, mais do que qualquer profeta ou apóstolo, quem nos alertou sobre essa realidade. Ele falou do fogo inextinguível, Mateus 3,12, de um lugar onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga, Marcos 9,48, do tormento com fogo e enxofre, Apocalipse 14:10, das trevas exteriores e do choro e ranger de dentes, Mateus 8:12. E foi o nosso Senhor quem usou as mesmas palavras para descrever a punição eterna dos perdidos e a bem-aventurança eterna dos salvos, Mateus 25:46. Como diferem os salvos? É importante entender que toda a raça humana foi levada pela desobediência de Adão a um estado de miséria. Mas é também importante entender que aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo realmente estão em uma posição diferente daqueles que são incrédulos. Primeiro, vamos considerar as diferenças pertinentes à vida neste mundo. Aqui devemos entender que o crente, mais uma vez, desfruta de comunhão com Deus. Ele pode ir a Deus por meio de Jesus Cristo e Deus vai a ele por meio do Espírito Santo. Além disso, pelo sacrifício de Jesus, a ira e a maldição de Deus são retiradas do crente. Ele não mais teme que Deus o puna para sempre, uma vez que Cristo foi punido em seu lugar. Ele não é mais esmagado pelo temor da morte e do castigo eterno. Agora observe que em nenhuma dessas coisas o crente está, ao menos por enquanto, completamente liberto do estado de miséria. Ele ainda não tem plena e perfeita comunhão com Deus, mas ainda é fraco e pecador e vencido de muitas dificuldades. E ainda há um sentido no qual o crente também é punido por Deus, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, Hebreus 12:6. Assim, na vida do crente também existe a doença, o sofrimento e etc. Mas a diferença é que tais punições não mais advêm como uma expressão da ira e da maldição de Deus, e sim como uma disciplina corretiva. Segundo, é na morte que a diferença entre o crente e o incrédulo se torna ainda mais evidente. Pois é na morte que o crente descobre a plena bênção contida no fato de que, quando foi conduzido a Cristo durante o seu tempo de vida aqui, sua alma foi naquele momento liberta da morte à vida.
Ora, em sua morte, ele descobre que esta não tem contra ele aguilhão, porque a alma já está livre do poder da morte e que nada pode separá-lo de Cristo. Somente o corpo morre, e morre somente por um pouco, isto é, até o último dia, quando ressurgirá do túmulo. Contudo, no caso do incrédulo, é o corpo e a alma que experimentam a morte, da separação de Deus e sofrimento indizível. A alma do incrédulo já está morta, Efésios 2:1. Ela não passou da morte para a vida, ela passa repentinamente a experimentar a ira de Deus que permanece sobre ele em medida ainda maior. Terceiro, mas só com a chegada do último dia, quando haverá uma ressurreição geral de todos os homens, é que finalmente veremos o crente liberto de maneira completa de todas as misérias, quaisquer que sejam elas, e trazido a um estado de felicidade plena. E é somente então que vemos o incrédulo entregue a um estado de completa miséria, que não terá fim no corpo e na alma. Não temais os que matam o corpo, disse Jesus, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a estes deveis temer. Lucas 12, 4-5. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Questões para revisão. Qual é a grande verdade que os incrédulos odeiam admitir? O que eles tentam fazer em razão desse ódio? 3. Quais são as 4 partes da miséria do homem? 4. Como podemos ver que o homem perdeu a comunhão com Deus? 5. Como podemos ver que o homem está sob a ira e maldição de Deus? 6. Quais são algumas das misérias desta vida? 7. Que livro da Bíblia vividamente descreve a perda de comunhão com Deus? 8. O que esse livro da Bíblia quer dizer por vaidade? 9. Quais as misérias pelas quais as pessoas tentam compensar sua perda? 10. Todos os homens experimentam as mesmas misérias? Explique. 11. O que a figura ensina a respeito de miséria do homem? 12. Tanto crentes quanto descrentes experimentam tal miséria? 13. Qual a diferença entre a experiência dos crentes e a dos incrédulos nesta vida e na morte, e no mundo vindouro? 14. Como sabemos que realmente existe inferno? 15. Se todos os homens devem morrer, devem. O que a Bíblia quer dizer quando fala que o crente já passou da morte para a vida? 16. Deus tem um bom propósito nos sofrimentos que ainda precisam ser experimentados pelos verdadeiros crentes? Explique.